Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Enquanto você abre sua Bíblia, eu gostaria de manifestar minha alegria, minha gratidão ao Senhor, pela oportunidade que Ele nos dá de estar na sua casa, de celebrar o seu nome. Nós temos muitos motivos para adorar o Senhor nessa noite, meus irmãos. E eu gostaria de fazer menção, como já foi feito pelo pastor Ozinha Gomes. Eu tenho um motivo maior de me alegrar nessa noite, meus irmãos. Tenho comigo nessa noite o meu pai, minha mãe, que está aqui, celebrando e adorando a Deus nesse culto. Há 2 meses ele estava na Alemanha, foi acometido por uma enfermidade muito grave. E ali, meus irmãos, não tinha muito o que fazer. É aquele momento que nós olhamos para todos os lados e só resta-nos uma coisa: clamar àquele que pode resolver as situações impossíveis. E essa igreja orou por ele. Essa igreja esteve em oração pelo pastor Ismael. E eu creio, meus irmãos, que a oração ela é poderosa. E por causa da oração deste povo e de tantos outros, a graça do Senhor foi manifesta naquele hospital e a cura o alcançou, e ele está aqui para bendizer o nome do Senhor essa noite. Meus irmãos, quem achou o texto de Êxodo 12, por gentileza, diga amém. Nós queremos falar sobre a Páscoa, a manifestação da graça de Deus. Eu leio do versículo 1 ao 14 e depois do 24 ao versículo de número 28. Nos diz assim a palavra do Senhor: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, fica até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e com o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei na terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo.
versículo de número 24. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, em outras versões, a palavra nos diz que culto é este. Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra, meus irmãos? Como já foi dito, neste mês de abril, todos os nossos cultos de celebração, eles serão alusivos à Páscoa. Foi assim nos cultos do domingo passado, foi assim hoje pela manhã, será assim nos próximos domingos que virão. E quando eu fui convidado, meus irmãos, para ministrar uma palavra sobre essa temática, o primeiro sentimento que invadiu e permeou o meu coração foi o sentimento de temor e tremor. Temor e tremor, pois a Páscoa aponta para o evento mais extraordinário e sublime que aconteceu na face da terra e que mudou para sempre toda a história da humanidade. Martin Lloyd Jones vai dizer que, encontrando-se com esse tema, ele achou o verdadeiro coração do Evangelho e o segredo do significado interior da fé cristã. John Stott, um dos maiores teólogos do século XX, afirmou que esse é o mais glorioso, é o mais precioso de todos os temas que nós poderíamos pregar e falar. Sendo assim, meus irmãos, diante da centralidade e da importância desse tema, existem algumas perguntas introdutórias para essa reflexão que são extremamente importantes. Como, por exemplo, o que é a Páscoa? Qual é o significado verdadeiro da Páscoa? Quais são os efeitos da Páscoa em nossas vidas, em nossa existência? São perguntas simples, meus irmãos, que a princípio parecem não fazer muito sentido, não ter muito nexo, não ter muita lógica. Mas a verdade é que muitas vezes a Páscoa ela não é plenamente compreendida e vivida em sua essência, sobretudo nos dias e no contexto em que nós estamos vivendo. Nós vivemos em uma era marcada pela secularização, sobretudo no Ocidente. E esse tempo ele é marcado por um conjunto de características sociais, culturais e políticos, que inevitavelmente, meus irmãos, acreditando você ou não, gostando você ou não, tocam e regem a maneira como a sociedade vive, como a sociedade age e se relaciona no seu dia a dia. Nós poderíamos citar muitas características marcantes desse contexto ocidental secularizado, como, por exemplo, a separação entre a igreja e o Estado, a liberdade religiosa ou irreligiosa, o racionalismo e a ciência como a base do conhecimento moderno, a valorização do individualismo, dentre tantos outros assuntos que nós poderíamos trazer à tona nessa noite, mas, em primeiro lugar, nós não teríamos tempo para falar sobre essas coisas, e, em um segundo lugar, nós não temos como foco principal da mensagem essas coisas que nós estamos tratando e exemplificando. No entanto, meus irmãos, eu gostaria de frisar um ponto característico do nosso tempo, que é fruto dessa secularização. Existe um declínio da prática e da influência religiosa em nossas vidas. Existe um declínio da prática e da influência religiosa em nossa existência, meus irmãos. E isso parece algo bobo, sem importância, mas isso é muito sério, isso é muito importante. As tradições cristãs que por séculos moldaram a cultura, a moral e o calendário das nações ocidentais estão sendo progressiva e rapidamente rejeitadas, esquecidas, negligenciadas. A verdade absoluta da Bíblia, que outrora era fundamento para a nossa vida em sociedade, para os nossos relacionamentos,
para as nossas tomadas de decisões, hoje é vista por muitos como ultrapassada, intolerante, ou meramente algo simbólico que não devemos dar valor em nossa vida, em nossa existência. E no lugar disso, meus irmãos, cresce uma mentalidade cada vez mais relativista, subjetiva, aonde cada indivíduo constrói agora as suas próprias verdades conforme os seus sentimentos, as suas conveniências pessoais, e nós não podemos negligenciar isso, meus irmãos. Esses são os dias sombrios que nós estamos vivendo, na era que nós estamos inseridos. O esvaziamento da fé cristã agora não acontece mais apenas no campo das ideias, mas ele se manifesta de forma concreta, inclusive no tratamento dado às datas religiosas. A importância e o valor que nós vamos agora dando às celebrações cristãs, e o exemplo claro disso que eu estou falando, meus irmãos, é a própria Páscoa. A Páscoa era celebrada, meus irmãos, como um momento sublime, um momento precioso, tanto pelos judeus e sobretudo pelos cristãos, porque é justamente na Páscoa que reside o centro da nossa fé, é justamente na Páscoa que reside o centro da nossa esperança. Mas agora, num ambiente secularizado, em um ocidente secularizado, a Páscoa se resume a um significado mais cultural e comercial do que religioso e espiritual para a maioria das pessoas. E assim, em uma sociedade onde a religião tem cada vez menos influência na vida cotidiana a cada dia que passa, a Páscoa tem sido agora frequentemente associada a símbolos como ovos de chocolate, a coelhinhos fofinhos, a reuniões familiares. Gente, eu tive que hoje ir ao shopping, hoje à tarde, para resolver uma urgência, e aonde você andava, aonde os seus olhos alcançassem, você só via coelhos, meus irmãos, coelhinhos para vender, coelhinhos fofinhos. Era ovo de Páscoa em todas as prateleiras, em todos os lugares aonde nós passávamos. O feriado que se aproxima, muitas vezes só representa um momento de descanso, de convívio social. Afinal, é uma data oportuna para reuniões entre familiares, entre amigos, onde esses se presenteiam mutuamente com chocolates, com ovos de Páscoa, que por sinal, meus irmãos, estão cada vez mais caros, está difícil comprá-los. Para as crianças, a Páscoa tem sido marcada por atividades lúdicas, como vamos buscar, vamos procurar os ovinhos dos coelhinhos da Páscoa. Quem é pai e mãe aqui sabe, e eu vi hoje à tarde, meus irmãos, lá nas lojas americanas, os filhos: papai, eu quero esse, mamãe, eu quero esse. Quem é pai e mãe aqui sabe que talvez o que o seu filho mais pediu nesses dias foi um chocolate bem grandão, bem recheado, bem saboroso e bem caro. Eu tenho orado pela fatura do cartão de crédito dos papais e das mamães aqui. Mas, meus irmãos, por favor, não me interpretem mal nessa noite. Longe de querer criticar quem compra ovos de Páscoa, que compra chocolate ou algo desse tipo, o que eu realmente quero deixar claro é que quando nós abandonamos uma verdade objetiva revelada nas Escrituras, como é a verdade da Páscoa, as celebrações elas perdem o seu significado original, perdem a sua essência, meus irmãos. Portanto, um dos nossos desafios enquanto cristãos e igreja do Senhor no século 21 é manter viva a verdade das Escrituras, não apenas em palavras, mas também nas práticas, nas celebrações das nossas tradições que devem reger o ritmo da nossa vida. Nós não podemos e não seremos moldados pela cultura. A Páscoa nunca poderá ser resumida, meus irmãos, a um caráter social, cultural ou comercial. Se você quiser, compre o ovo de Páscoa maior que você puder e presenteie o seu filho, mas por favor saiba disso e ensine os seus filhos, ensine a próxima geração que a verdadeira Páscoa não diz respeito a um coelhinho fofinho, mas a um cordeiro que foi levado ao matadouro para ser crucificado em nosso lugar. A verdadeira Páscoa não diz respeito a cascatas de chocolate, mas ao sangue
do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos ter vida e liberdade. Nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos, para celebrar esse Cordeiro, para adorar esse Cordeiro. Se você puder, levante uma de suas mãos agora e adore ao Cordeiro Santo de Deus nessa noite. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. E existe um compromisso que recai sobre cada um de nós, de jamais esquecermos o significado da verdadeira Páscoa. Recai sobre nós um compromisso, meus irmãos, de ensinarmos os nossos filhos e as futuras gerações o significado e a importância da verdadeira Páscoa. Para fazermos isso como convém, é preciso que tenhamos uma compreensão bíblica e cristocêntrica sobre o tema. A Páscoa ela foi instituída pelo próprio Deus, conforme descrito no Êxodo capítulo 12. E o grande objetivo dessa celebração dos judeus era proclamar a lealdade da nação de Israel ao seu Deus, porque com uma forte mão, esse Deus, ele os libertou da escravidão do Egito, manifestando a sua poderosa e abundante graça, e os conduziu para uma terra que Deus já havia prometido aos pais que eles daria. Este é o relato bíblico sobre a primeira Páscoa. Os irmãos conhecem muito bem essa história, e eu fiz questão de, no começo dessa ministração, ler praticamente o capítulo inteiro de Êxodo 12, para que pudéssemos nos familiarizar com essa temática. Entretanto, mais do que nos determos aos aspectos históricos da primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, nós precisamos focar, meus irmãos, nos aspectos proféticos desses acontecimentos, porque a Páscoa dos judeus, o que aconteceu e foi descrito em Êxodo 12, ele apontava para uma verdade maior, para uma celebração maior, para um feito maior que seria realizado por Deus. Nós cristãos, apesar de entendermos a importância da Páscoa dos judeus, nós não ficamos detidos a ela, restritos a ela, pois entendemos que ela serviu apenas de fundamento e prenúncio para a verdadeira Páscoa que se consumou na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. E esses eram apenas, portanto, símbolos de uma primeira Páscoa, como por exemplo, o Cordeiro Pascual, o sangue aspergido nos umbrais das portas, o livramento e a salvação do povo frente à escravidão egípcia, uma nova realidade disponível mediante a abundante graça de Deus, que se manifestou no Egito, no meio de um tempo de escravidão e de dor. Mas tudo isso, meus irmãos, eram apenas símbolos que se tornaram realidade, que se concretizaram de forma plena no sacrifício realizado por Jesus na cruz do Calvário. Portanto, o foco principal da mensagem da Páscoa cristã reside no sacrifício, reside na morte, reside na ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Este é o verdadeiro significado desta celebração, e é necessário que tenhamos, meus irmãos, sempre uma compreensão bíblica e cristocêntrica sobre esse assunto. No entanto, além de compreendermos de forma correta qual é o verdadeiro significado da Páscoa, nós precisamos ir além e fazer uma última pergunta: quais são os efeitos da Páscoa em nossas vidas? Quais são os efeitos da Páscoa na minha existência? Como a Páscoa me toca no meu dia a dia, amanhã, segunda de manhã, como a Páscoa e os seus efeitos nos tocam enquanto cristãos, enquanto servos de Deus? Essa pergunta é fundamental para todos nós, pois a Páscoa cristã carrega um significado profundo, mas mais do que carregar um significado profundo, ela carrega um poder transformador sobre aqueles que creem no Cordeiro Santo de Deus. E eu gostaria de frisar nessa noite apenas 3 desses efeitos. Os pregadores, o pastor Antônio José sempre fala isso, os pregadores, né, podem trazer muitos outros efeitos, muitos outros benefícios da Páscoa, mas eu gostaria de pensar e ministrar à igreja apenas
sobre 3 desses efeitos. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer para a igreja do Senhor Jesus nessa noite é que a Páscoa revela a expiação dos nossos pecados. Lá na primeira Páscoa celebrada no Egito, cada família precisaria matar um cordeiro macho de 1 ano sem defeito, e o seu sangue deveria ser aspergido nos umbrais das portas, para que os primogênitos hebreus fossem poupados da morte, quando o anjo visitasse o Egito. Mas nós precisamos também ver que o tempo vai passando, e quando eles se estabeleceram como nação, quando eles entraram na terra que o Senhor havia prometido aos pais, as famílias continuaram celebrando a Páscoa como o Senhor havia ordenado, como estatuto perpétuo. Posteriormente, a Páscoa tornou-se uma das 3 maiores festas anuais dos judeus, e os sacrifícios dos cordeiros passaram a ser realizados agora no templo de Jerusalém, pelos sacerdotes, com um teor de remissão dos pecados dos homens. Mas a verdade, meus irmãos, a verdade, minhas irmãs, é que todos esses sacrifícios previstos na legislação mosaica, no sistema levítico, eram insuficientes, incompletos e insatisfatórios para trazer-nos restauração plena e resolver de forma definitiva a questão do nosso pecado, da nossa miséria. É por isso que ano após ano, novos sacrifícios eram necessários. É por isso que ano após ano, todo judeu se destinava para Jerusalém, para sacrificar no templo do Senhor, porque eram sacrifícios incompletos, porque eram sacrifícios insuficientes, insatisfatórios para resolver a nossa situação por completo. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 4, ele nos explica o motivo desses sacrifícios serem incompletos, insatisfatórios. Ele diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Mas o que eu acho lindo, meus irmãos, é que os profetas de Deus anunciavam que haveria de vir um cordeiro que seria capaz de resolver por completo a nossa situação. O profeta Isaías declarou profeticamente que Deus enviaria um cordeiro que seria levado mudo ao matadouro, e quando isso acontecesse, ele levaria sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele seria transpassado por causa das nossas iniquidades. Esse cordeiro seria castigado e ferido, mas por causa das suas feridas, nós seríamos sarados e alcançaríamos a paz. Ah, meus irmãos, esse cordeiro de Deus veio ao mundo há 2000 anos, e quando um outro profeta chamado João Batista o avistou, ele não teve nenhuma dúvida, ele disse: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem da Páscoa, meus irmãos. Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o Cordeiro Santo de Deus como sacrifício para a remissão de todos os pecados da humanidade. Cristo é a nossa Páscoa, e nele nós temos os nossos pecados perdoados. Bendito seja o nome de Jesus nessa noite. Naquela sexta-feira cruenta, naquela sexta-feira dolorosa e sombria, no mesmo momento em que os cordeiros pascais estavam sendo sacrificados, e o sangue daqueles cordeiros estava sendo derramado no altar do templo, no templo de Jerusalém, o Cordeiro Santo de Deus estava sendo crucificado, e o seu sangue estava sendo derramado na cruz, pagando uma dívida que era nossa, e levando sobre si todos os pecados da humanidade. Desde esse dia, meus irmãos, não é mais necessário que nenhum outro sacrifício venha a ocorrer novamente, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele foi único, perfeito e suficiente para resolver a situação dos pecados. E o autor aos Hebreus esclarece porque no capítulo 9, versículo 12,
O autor aos Hebreus diz: porque pelo seu próprio sangue ele entrou no santuário uma vez por todas, e quando ele entrou no santuário de uma vez por todas, ele obteve uma eterna redenção. A Páscoa, portanto, nos lembra que Cristo levou sobre si o castigo que nos era devido, satisfazendo a justiça divina e abrindo o caminho para o perdão completo de todos os nossos pecados. Eu não sei, meus irmãos, se isso alegra o seu coração. Eu não sei se você consegue dimensionar a grandeza dessa palavra, mas agora nenhuma condenação, absolutamente nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos se alegram com essa palavra nessa noite? Nenhuma condenação há sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã. Mas existe um segundo fator que me chama a atenção. A Páscoa nos confere redenção espiritual. A Páscoa não apenas revela a expiação pelos nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo, mas ela também nos revela que Cristo nos oferece uma redenção espiritual. Deus não nos tira apenas da condição de escravos do pecado, mas agora, por meio de Cristo, Ele restaura a nossa relação com Deus. Meus irmãos, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Cristo, fomos justificados diante de Deus, não porque somos bons, não porque somos justos, mas porque a justiça de Cristo nos é imputada. E agora não somos mais escravos, não somos mais estranhos, já não estamos mais separados de Deus, já não repousa sobre nós um título de culpa, um título de dívida, já não pesa mais sobre nós a condenação do inferno, de Satanás. Pelo contrário, mais do que perdoar os nossos pecados agora, Ele nos acolhe e nos recebe como filhos de Deus, como filhas de Deus. É isso que João está dizendo quando ele começa, lá no capítulo 1, versículo 12, todos quanto receberam. Quantos já receberam Cristo aqui em sua vida? É isso que ele está dizendo. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Eu não sei se isso alegra o seu coração, meu irmão. Eu não sei se isso traz gozo para a tua alma, minha irmã. Mas eu posso afirmar com toda a seriedade que existe nos céus e na terra, que não existe nada mais precioso que possa acontecer na sua vida do que isso. Porque mesmo sem merecermos, mesmo cheios de pecados e iniquidades, a maravilhosa graça do Senhor nos alcançou. Permita-me lhe lembrar isso nessa noite. Você tem razões para agradecer, você tem razões para adorá-lo nessa noite. Tudo que você precisa, você já recebeu para ser feliz e contente. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? É que às vezes nós nos esquecemos, às vezes nós negligenciamos aquilo que realmente importa. Nós deixamos de olhar para aquilo que é essencial, fundamental, e aí nós passamos a focar naquilo que é secundário, e por não conseguirmos obter tudo o que queremos, idealizamos em um plano horizontalizado, como não ter uma casa própria, como quem sabe não conseguir trocar de carro, não conseguir colocar o seu filho em uma escola melhor, como você vem tentando há tantos anos, mas ainda não deu, ainda não foi possível. Talvez por você não conseguir dar o conforto que você desejaria para os seus entes queridos. Talvez por não ter uma saúde perfeita como você sempre idealizou. Aí você se entrega ao desânimo, aí você fica abatido, aí você entra agora em uma grande depressão. Você vai sofrer todas as noites com crise de ansiedade. Ou talvez não esteja lhe faltando nada. Talvez você tenha tudo. Você tenha dinheiro no banco, você tenha um carro do ano. Talvez o seu filho estude na escola mais cara de Fortaleza,
mas você não tem alegria, mas você não tem contentamento, mas você não consegue achar graça na existência. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão. Deus te trouxe aqui nessa noite, minha irmã, para te lembrar por meio da palavra, por meio do Espírito Santo de Deus que fala com você, que você tem tudo que você precisa para viver. Você tem tudo que você precisa para viver contente, independente das circunstâncias. No teu não você tem. A graça de Deus te alcançou quando você não valia nada. Ele te amou quando você ainda era pecador, e hoje Ele te acolhe nos braços do Pai, como filho amado, como filha amada. Você tem razões suficientes para adorá-lo e bendizê-lo nessa noite. Isso nos leva a um terceiro ponto que eu gostaria de frisar. A Páscoa nos oferece e nos fornece uma nova vida por meio de Cristo. A Páscoa nos possibilita desfrutar de uma nova vida espiritual. Não se trata apenas de uma mudança externa, meus irmãos. Não estou falando sobre isso. Mas, sobretudo, uma transformação interior, onde o velho eu é crucificado com Cristo e uma nova identidade, ela brota em nós. Nós já sabemos qual é essa identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhas de Deus. E isso inevitavelmente nos conduzirá a uma nova cosmovisão da existência. E não poderia ser diferente, porque naturalmente, ao nascer de novo em Cristo, a nossa maneira de enxergar o mundo, ela muda completamente. Sim ou não, meus irmãos? Você já passou por esse processo, você já nasceu de novo, e agora, mediante o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós passamos a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Nós passamos agora a enxergar o mundo a partir da ótica do reino de Deus, da ótica do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Aquilo que antes dominava a nossa vida, como escravos do pecado, como o nosso ego, como a nossa busca pelo sucesso material, pelo prazer momentâneo, agora perde valor, meus irmãos. Você olha para as coisas da vida e você já não se encanta mais, porque você tem um Deus que é maior do que tudo e todos, e você tem intimidade com Ele, e Ele te ama, e você ama esse Deus, e você se relaciona com Ele, e você já não se deixa se embaraçar pelas coisas da terra, porque você sabe que o que lhe espera é uma eternidade com Deus que você serve, uma eternidade com Cristo que te alcançou por meio da graça, da misericórdia, do seu amor, do seu perdão. Nós enfrentamos, meus irmãos, por exemplo, as dificuldades da vida, como as dores, sofrimentos e lutas, e a própria morte, mas nós olhamos agora para tudo isso, não como um fim em si mesmo, não, é só um momento, é só um processo momentâneo. A nossa esperança não reside mais nesse mundo, mas no que está por vir, na glória que há de se revelar. A nossa alegria e a nossa esperança já não está mais focada em um plano horizontalizado, mas nos cumprimentos da palavra de Deus, das promessas eternas, que um dia Ele há de estabelecer um novo céu, uma nova terra, e nós teremos comunhão plena com o Cordeiro Santo de Deus. Meus irmãos, escute essa palavra, eu já estou finalizando. Os músicos já podem vir até aqui para cantarmos ao Senhor e orarmos no final. Se a nossa esperança for essa, não existe absolutamente nada que aconteça na terra que irá nos decepcionar. Se a nossa esperança for essa, a presença e a graça do Cordeiro de Deus nos sustentarão, nos carregarão em seus braços, mesmo em meio às adversidades da vida. Quando nós desfrutamos de uma vida nova em Cristo, nós nem vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Bendito seja o nome de Jesus nessa noite. Meus irmãos, eu já me caminho para o final dessa mensagem, mas antes eu gostaria de trazer um alerta muito sério para a igreja que me escuta nessa noite. É possível negligenciar, é possível desprezar
todos os benefícios da Páscoa, mesmo estando dentro da igreja. Eu vou repetir isso daqui, eu já estou terminando essa mensagem. Mas eu quero trazer esse alerta do Espírito Santo de Deus nessa noite. É possível negligenciar, meus irmãos. É possível desprezar todos esses benefícios que eu acabei de pregar, mesmo estando dentro da igreja. Isso porque existe um aspecto pessoal da Páscoa, que precisa ser observado e cumprido na vida de cada um de nós. Os benefícios da Páscoa só se tornam eficazes na vida de homens e mulheres que confiam em Cristo e que mantêm uma vida de santidade por meio de um relacionamento direto com o Senhor. É sobre essa verdade, é nesse sentido que João descreve lá no capítulo 15, essa palavra foi pregada pelo pastor Zian no último culto de doutrina. É necessário que nós estejamos enxertados na videira, para usufruir de uma vida plena, que há em Deus, que há em Cristo. Sem Ele, meus irmãos, nada podemos fazer, se não estivermos enxertados em Jesus. Os benefícios da Páscoa não alcançarão a nossa existência. Portanto, apenas estar na igreja não é suficiente. Apenas cumprir os ritos da religião não é suficiente para aqueles que buscam uma transformação plena por meio dos benefícios da Páscoa. É por isso que existem milhares e milhares de pessoas que, mesmo estando dentro das igrejas, elas permanecem perdidas, elas permanecem cegas, elas não abandonam os seus pecados e as suas vidas não refletem o caráter de Cristo em sua existência. Estão dentro das igrejas, mas os benefícios da Páscoa não são eficazes sobre a sua vida. Portanto, essas pessoas estão completamente perdidas dentro da igreja. Essas pessoas, elas permanecem condenadas, escravas do pecado mesmo dentro da igreja. É justamente isso que Paulo está afirmando quando ele diz lá na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8, ele diz assim: joguem fora o velho fermento. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, isso é muito precioso, porque às vezes, pastor Zian, nós costumamos apenas olhar para uma pequena frase de Paulo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, Cristo é a nossa Páscoa. Nós sempre falamos isso, nós sempre embasamos as nossas mensagens, às vezes, nessa fala de Paulo, Cristo é a nossa Páscoa, e é verdade, mas é interessante que por vezes, nós não observamos o contexto da fala de Paulo, quando ele cita que Cristo é a nossa Páscoa. Mas ao falar sobre isso, escute, Paulo estava se referindo à impureza, à imoralidade de alguns irmãos que estavam dentro da igreja de Corinto. A situação era tão grave que Paulo começa o capítulo 5 dizendo: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal, ou seja, imoralidade tão grande, que não existe nem entre os gentios. Imagine isso daqui, meus irmãos. A igreja estava em Corinto, uma das cidades mais perversas e imorais daquele tempo. Mas o que Paulo está dizendo, existe entre vocês imoralidade tal, que é pior do que o que está acontecendo fora da igreja. E ele continua e diz: é necessário jogar fora o velho fermento. E o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações nessa noite. Para algumas pessoas que estão aqui, é necessário jogar fora hoje esse velho fermento, para que vocês sejam nova massa. O fermento aqui, meus irmãos, simboliza o pecado. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo era: meus irmãos,
Pelo amor de Deus, Cristo é o Cordeiro Pascal, e esse Cordeiro, ele já foi crucificado. O que Paulo queria dizer e deixar claro era: meus irmãos, será que vocês não estão percebendo? Será que vocês não notam? Esse Cordeiro, o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro Pascal, e ele já foi crucificado. Portanto, os benefícios da Páscoa já deveriam alcançar a vida de vocês, porque nele nós temos os nossos pecados perdoados, porque nele alcançamos redenção espiritual, porque nele alcançamos vida nova, vida nova, vida nova, salvação por meio do Cristo. Mas para usufruirmos desses benefícios, é necessário estarmos ligados ao Cordeiro e sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, abandonar esse fermento velho, abandonar esse pecado domesticado, para que o caráter de Cristo possa brilhar em nossa existência. Mas tem gente que fica dentro da igreja a vida inteira e não joga o fermento velho. Mas tem gente que fica a vida inteira dentro da igreja e rejeita os benefícios do Calvário. Tem gente que permanece dentro da igreja e não passa de um escravo de Satanás, do pecado. E o Espírito Santo de Deus me faz ministrar essa palavra: não sejamos essas pessoas. Não sejamos essas pessoas, pelo contrário, que a nossa vida cristã se torne, meus irmãos, todos os dias, uma celebração da Páscoa. Que a nossa vida e as nossas atitudes sejam tocadas pelos benefícios da Páscoa, para que assim, na nossa existência, resplandeça a manifestação da graça do Cordeiro de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Aqueles que desejam obter vida nova nessa noite, aqueles que desejam renovar a esperança que só há em Deus nessa noite, a porta está aberta. Cristo é a nossa Páscoa, Ele já foi crucificado em nosso lugar. Os músicos irão cantar agora, e enquanto nós louvamos ao Senhor, eu te convido a ficar de pé com a permissão do nosso pastor Azinha Gomes. Enquanto nós louvamos esse hino, eu quero convidar você que talvez precise ser liberto, você que se sente culpado, você que sente sobre os seus ombros o peso do pecado, do passado. Existe libertação para você nessa noite. O Cordeiro já foi crucificado, os benefícios da Páscoa já estão estendidos para todos aqueles que creem em Jesus Cristo de Nazaré. Tem perdão para a tua vida nessa noite. Se você necessita de perdão, saia do seu lugar. Se você necessita de redenção espiritual, saia do seu lugar, eu quero orar por você. Se você necessita de vida nova, tem vida nova para você nessa noite. Se você precisa ser curado, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos louvar com muita alegria, meus irmãos. Os céus pra me encontrar, que não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
Vamos cantar com muita alegria, meus irmãos. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ele te ama. Deixou a sua glória, morreu em Tem perdão para você nessa noite. O Cristo de Deus foi crucificado para que você tenha vida e liberdade. Jesus, Filho de Deus. Ele te amou. Venha, Ele te ama. Tem perdão para a sua vida nessa noite. Olha o que Ele fez. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Vamos adorá-lo nessa noite. Já existem vidas diante do altar do Senhor. Reconciliações nessa noite. Meus irmãos, aqueles que precisam e necessitam, a porta está aberta. O Cordeiro de Deus foi crucificado. Nós vamos orar, meus irmãos. Se tem mais alguém, corra. E nós vamos entregar esse momento diante do Senhor. Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome nessa noite, Pai. Deus, que privilégio nós temos de nos reunirmos na tua casa. Sim, Deus, nós não merecíamos. Deus, nós de maneira alguma, Pai, poderíamos fazer alguma coisa para merecer esse privilégio. Mas eu louvo o teu santo nome nessa noite, porque o teu amor foi infinito, Deus. A tua palavra nos revela que o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou o Cordeiro de Deus, o teu Filho, para morrer em nosso lugar, Pai. E por meio do sacrifício de Jesus, hoje, Deus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós alcançamos redenção espiritual, Deus. Nós temos nova vida por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Deus, eu te apresento essas vidas que estão diante do teu altar, voltando, Deus, para a casa do Pai nessa noite, se reconciliando. Deus, hoje os benefícios da Páscoa alcançam a vida dessa irmã, alcançam a vida do meu irmão. Deus, eu te louvo e oro por todos esses, Deus, que estão ajoelhados diante de ti, esses que estão diante do teu altar, Pai, com as mãos erguidas, confiando no teu poder e na tua graça. Deus, eu te peço que o teu perdão os alcance, Deus, que a tua graça e a tua misericórdia alcance a vida dos meus irmãos. Se existe alguém doente, Pai, a palavra revela que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Deus, nós ministramos cura agora, em nome de Jesus. Cura na mente, cura na alma, cura física, Deus. Pai, nós cremos nos benefícios da Páscoa. Te entregamos esse momento, Pai, de adoração, com o nosso coração grato, Pai. Sim, gratos a Ti, porque os benefícios da cruz nos alcançaram, Deus.
O teu amor nos encheu, a tua graça alcançou a nossa existência. Por isso, Deus, nós rendemos a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E se você puder, glorifique o nome do Senhor nesse momento.